Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2020 da Energisa. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Energisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros, podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ricardo Botelho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Obrigado, operadora. Boa tarde a todos. Agradeço a cada um de vocês pela participação na nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Participam conosco hoje neste evento Maurício Botelho, diretor de Relações de Investidores, vice-presidente financeiro da Energisa, Joélio de Souza, vice-presidente de Distribuição, Alexandre Ferreira, vice-presidente de Regulação, Daniel Araújo, vice-presidente de Gestão e Gente de Gestão, Fernando Maia, diretor de Regulação, Antônio Carlos Tovar, diretor de Finanças Corporativas e, finalmente, o nosso time de Relações com Investidores. Primeiramente, peço por gentileza que se atentem ao slide 2, aviso importante, pois esse slide deve ser lido com atenção antes de qualquer tomada de decisão de investimento da companhia. Quero, nesse momento, dividir com vocês as medidas que adotamos no segundo trimestre deste ano para o enfrentamento dessa crise sem precedentes, dando continuidade ao que foi falado em nossa última teleconferência. E também ao nosso tão aguardado destaques operacionais do trimestre, que abrange os desempenhos de mercado, perda de energia elétrica, indicadores de qualidade, DEC, FEC, taxas de inadimplência e taxa de arrecadação. Na sequência, Maurício apresentará os destaques financeiros de investimentos, os avanços do segmento de transmissão e eventos subsequentes. E, por último, vamos abrir para sessões de perguntas e respostas. Vamos passar, então, ao slide 3. No slide 3, mostramos os valores centenários da Energisa em ação na crise e fundamentamos esses valores a cada resposta que demos aos desafios enfrentados. Essa emergência é global, sem precedentes. Está testando toda a nossa resiliência e ressalta a importância do serviço que prestamos para o bem-estar da sociedade. Como concessionária, prestamos serviço essencial em todas as regiões que atuamos e, por isso, precisamos garantir o pleno funcionamento e a continuidade do serviço. Agimos coerente com os nossos valores. O nosso valor, compromisso com o presente e com o futuro das pessoas, sociedade e empresa, e alinhados com preceitos do capitalismo inclusivo para todos os stakeholders. Nossa atenção e respeito aos nossos clientes, garantindo a manutenção dos serviços essenciais, independente das restrições. Nossa gestão humana, com foco em pessoas. Estamos sempre atentos à saúde dos nossos colaboradores e prestadores de serviços, engajados na cultura cooperativa e de união. Segurança, acima de tudo. Não há substituição à vida. Por isso, criamos diversos protocolos de segurança em resposta ao momento estressante ocasionado por essa pandemia. E a inovação, que pode ser uma pequena ou uma grande mudança dos processos ou qualidade final dos produtos, dos serviços que entregamos. Mas é importante estar sempre gerando
um valor novo para a companhia e para os seus clientes. Dando seguimento ao assunto, no slide 4, estamos à frente dos cinco principais pilares da nossa gestão de crise. Destacamos algumas ações realizadas. Na frente de clientes e sociedade, nós direcionamos os atendimentos dos canais digitais e call center e fechamos temporariamente as nossas agências com medidas de segurança entre o dia 23 de março e 1º de agosto. Promovemos o movimento Energia do Bem, que aglutinou ações humanitárias e sociais em todas as nossas áreas de concessão, com apoio de parceiros, funcionários e mediante a doação no total de R$ 8 milhões. Fizemos campanhas de comunicação para o consumo consciente para os nossos clientes que estavam observando o distanciamento social em suas residências e inserimos mensagens sobre cuidados com higienização e distanciamento, entre muitas outras ações que fizemos e que fizeram e fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E como medida de contingência para a rápida atuação da nossa equipe técnica, realizamos o monitoramento diário da disponibilização de sistemas críticos de atendimento e do volume de atendimento e nível de serviço. Vocês vão poder ver adiante que os resultados da qualidade de serviço nunca estiveram tão bons. Na frente de pessoas, instauramos os boletins de saúde com dicas de higienização, criamos canais de telemedicina, implantação de protocolos especiais de limpeza de ambientes, barreiras preventivas na entrada das nossas instalações, a massificação de trabalho em home office, dentre muitas outras ações para minimizar a proliferação do vírus e promover o bem-estar dos colaboradores. Campanhas semanais de pulses permite que nós avaliemos a moral e o engajamento das nossas equipes. E, dessa maneira, adotamos também medidas corretivas e ajustamos as mensagens nas comunicações bastante frequentes que fazemos com todos os nossos colaboradores. Na frente de resultados, estamos atuando na gestão eficiente, com foco na geração operacional de caixa, no aumento da arrecadação, no corte de custos e o maior controle de investimentos neste ano de 2020, através de uma nova priorização de projetos. Nossa atuação desde o início da crise foi de conferir resiliência financeira à companhia para que ela pudesse atravessar esse período de duração incerta com saúde financeira. A Energisa também foi protagonista nas discussões com o governo e com a ANEEL para que fossem atenuados os efeitos da pandemia sobre a liquidez da companhia e estamos buscando ativamente que seja reconhecido os desequilíbrios causados pela redução de consumo, inadimplência e sobrecontratação em relação aos nossos negócios de distribuição. Na frente de segurança, temos atuado com protocolos rígidos de detecção e proteção da Covid nas equipes em campo, através da aplicação de testes rápidos em casos suspeitos e suas redes de contato. Disponibilizamos materiais de proteção, realizamos e montamos e testamos planos de contingência para os nossos centros de operações, com restrições de acesso, espaços mais isolados e esquemas de operação remota. Também no call center, reduzimos a força de trabalho no local em 50% para manter o distanciamento, o restante em home office. Nosso plano de retomada do trabalho administrativo presencial em escritórios e agências está sendo feito em ondas, conjugando o trabalho em home office e cercado de inúmeras medidas de precaução. Na frente de inovação, vivemos um momento onde houve uma aceleração de uma série de tendências que já estavam latentes, isso no mundo inteiro. A inovação e a adaptação rápida da empresa nos novos hábitos dos nossos clientes e colaboradores serão ainda mais importantes agora. Estamos reimaginando o nosso futuro, onde a transformação digital seguirá sendo um envelope ao redor dos processos de negócio que nos dará fluidez, melhor experiência dos clientes e permitirá desenhar novos modelos de negócio. Acreditamos muito nessas possibilidades. Vamos passar para o slide 6. Nesse slide temos os destaques operacionais do grupo nesse trimestre. Começando aqui pelo desempenho de mercado, o mercado de energia, que sofreu uma retração de 4,9% devido à crise da Covid, que gerou restrições socioeconômicas e também pelas temperaturas mais amenas
nas regiões centro e sul e sudeste do Brasil. Conforme demonstrado no gráfico, todas as nossas distribuidoras tiveram redução de consumo em todas as suas áreas de concessão, sendo a intensidade dessa variação reflexo da interiorização do coronavírus em nosso país e pelo perfil socioeconômico de cada região. As distribuidoras que mais contribuíram para esse recuo do mercado foram Sergipe, com 26%, Paraíba, com 22%, e Energisa Sul-Sudeste, com 18%. A classe comercial foi a mais afetada, com uma redução de 19,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, pelas medidas restritivas de funcionamento de diversas atividades comerciais. Nossas concessões do Centro-Oeste e do Norte, que compreendem Energisa Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Acre, foram menos impactadas por concentrar atividades relacionadas ao agronegócio com ótimo desempenho de safra, produção de proteína e exportação. Os desempenhos dos setores industriais não ligados ao agronegócio, entretanto, tiveram medidas mais severas de distanciamento, reduziram o consumo de uma forma mais acentuada nas regiões Sudeste e Nordeste. Indo para o slide seguinte, destaca as variações de consumo de cada segmento, comparando com o meu período de 2019. Com destaque para o segmento do desempenho do segundo semestre, a Energisa mostrou maior resiliência diante dessa pandemia e, consequentemente, da recessão econômica que adveio. Os mercados residenciais e rurais, com crescimento de 4,9% e 6,6% em relação ao segundo trimestre de 2019. Essa última, impulsionada pelas culturas como soja, milho, café e cítricos. E entre as 8 distribuidoras que se destacaram no segmento rural com essas culturas foram a Sul-Sudeste, com 11%, no segmento de cítricos, STO, Tocantins, com 11% de soja e ovos, Mato Grosso do Sul, com 9% de soja, e Mato Grosso, com 8%, vindo pela soja também. No slide 8, nós temos o mercado de energia no acumulado de 6 meses de 2020, que apresenta uma redução de 1,1% frente ao acumulado de 2019. Os principais impactos foram a retração no consumo da classe comercial, de 9%, industrial, de 4,9%. O bom desempenho do nosso mercado no primeiro trimestre desse ano, com 2,5% positivo, atenuou o impacto da crise Covid no consumo desse primeiro semestre. No acumulado do ano, as regiões Centro-Oeste e Norte foram as menos afetadas, seguindo a tendência do segundo trimestre, com destaque para concessões do Mato Grosso, Rondônia e Acre. Considerando os dados públicos da EPE, o consumo acumulado do Brasil, de janeiro a maio, o último dado disponível, teve uma forte retração de 4% em relação ao mesmo período de 2019, frente a 0,4% das distribuidoras do Grupo Energisa, mostrando o substancial deslocamento entre o mercado da Energisa e o mercado do Brasil. Essa diferença foi ainda maior quando comparamos o mercado residencial, onde a Energisa cresceu nesse período 5,6%, e o Brasil apenas 0,3%. Passando para o slide 9, apresento as perdas totais do grupo, posição de junho de 2020, já com forte efeito da crise Covid, com início no meados de março, em seu desempenho acumulado nos últimos 12 meses. A trajetória de perdas, que se mostrava estável ao longo dos últimos 5 trimestres até março de 2020, teve um crescimento de 0,29 pontos percentuais, ou 13,8% da energia injetada em junho de 2020, frente ao valor de 13,52 em março de 2020 e 13,55 em junho de 2019. As restrições para o trabalho das equipes de campo, não envolvidas em atividades emergenciais por conta da pandemia, assim como a resolução da ANEEL de número 878 e os decretos estaduais, resultaram
estaduais e municipais, resultaram na suspensão da emissão de faturas de irregularidade, no aumento de fraude e na redução das ações de combate a perdas no último trimestre. Associado a esse efeito, tivemos uma queda relevante do mercado de energia faturado dos consumidores comerciais, serviços públicos, industriais, de alta tensão e livre, com impacto de base, explicado pela redução do denominador da equação utilizada no cálculo da perda, o que levou esse indicador a ser ampliado em termos percentuais. Por outro lado, a redução da carga e o consumo reduziram as perdas técnicas na maioria das regiões. Em valores absolutos, as perdas totais da companhia ampliaram nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior, 63,1 gigawatt-hora, uma variação que é menor que entre o segundo trimestre e o primeiro trimestre do ano de 2019. Diante desse cenário, dentre as nossas 11 distribuidoras, em junho de 2020, 6 ficaram abaixo da meta da ANEEL, sendo que Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rondônia foram as que ficaram acima da meta regulatória. É importante destacar que as concessões de Rondônia e Acre têm apresentado trajetória decrescente de perdas nos últimos trimestres, tendo sido a redução em comparação a junho de 2019 de 0,84 e 0,45 pontos percentuais, respectivamente. Já a Energisa Minas Gerais tem uma característica particular, pois seu desvio de perda total em relação ao limite regulatório é atribuído exclusivamente às perdas não técnicas. O sistema de distribuição é impactado pela geração hídrica que está embebida e conectada a ele. A Energisa Mato Grosso do Sul ficou também pouco acima do seu limite regulatório, devido não apenas ao efeito da pandemia, mas também pelo crescimento nessa empresa da perda técnica, resultado da redução simultânea da geração térmica e hídrica na região sul e central do estado, ambos muito próximos do centro de Carlos. Nós temos monitorado de perto cada uma das nossas distribuidoras e estamos retomando, desde julho, a nossa rotina pré-crise de combate às perdas, em conjunto com a retomada das atividades econômicas também das nossas áreas de concessão. Dados os nossos esforços, nossa expectativa é de apresentar desempenho melhor nesse indicador no próximo trimestre. Passando para o próximo slide. Destaco o nosso empenho na melhoria contínua dos indicadores de qualidade de nossas 11 distribuidoras, onde 10 permanecem dentro do limite regulatório em ambos os indicadores DEC e FEC. Até mesmo a Energisa Rondônia apresentou a melhora nesses indicadores quando comparado a março de 2020, com DEC de 43,3 horas e um FEC de 22,29 vezes. E diante desse trimestre desafiador, tenho orgulho de dizer que a Energisa Acre atingiu seus melhores valores históricos para ambos os indicadores e que a Energisa Tocantins alcançou sua melhor performance para o FEC. Esse resultado tem sido alcançado de forma consistente pelas distribuidoras do Grupo Energisa, em função da alocação responsável dos investimentos nos últimos anos e ações assertivas da nossa equipe técnica. Vou passar para o slide 11, o último da seção de destaque operacionais, onde fazemos aqui uma avaliação da taxa de arrecadação consolidada do grupo em junho de 2020, acumulado 6 meses, que foi de 96,1% em relação ao total faturado do período, uma redução de 0,6% percentual. Esse resultado é reflexo da queda expressiva da arrecadação entre os meses de março a maio de 2020, efeito da crise socioeconômica do Covid e pelas medidas adotadas pela ANEEL através da Resolução 878, com veto à suspensão do fornecimento de energia elétrica aos clientes residenciais rurais e os serviços considerados essenciais de acordo com os decretos do governo federal até o dia 31 de julho de 2020. Essas medidas foram atenuadas com a isenção plena dos clientes classificados com tarifa social até o dia 1º de julho.
Para minimizar os efeitos dessas restrições, com maior impacto nas classes residenciais e comercial, a companhia intensificou suas campanhas de cobrança, oferecendo condições de parcelamento mais flexíveis e que têm surtido resultado, conforme mostra a tendência positiva do gráfico de arrecadação mensal, tendo o mês de junho apresentado um indicador acima de 100%. No acumulado do ano, o impacto da PDD, da Covid, foi de 188,4 milhões. Desse total, 25,2 milhões foram registrados em março de 20, 163,2 milhões no segundo trimestre de 20. Além da base histórica como métrica para mensuração das perdas esperadas, as condições futuras relevantes da inadimplência também são analisadas pela companhia para fazer os provisionamentos adicionais para as perdas esperadas. Mas é importante enfatizar que a expectativa é que essa variável possua alcance limitado de impacto nas análises de perdas esperadas no ano, uma vez que as concessionárias voltaram a ter condição de suspensão de energia restabelecidas já a partir de agora, do dia 1º de agosto. E a Energisa também tem a expectativa de que a ANEEL proverá regulamento para pedido de reequilíbrio para as concessões mais afetadas pelo acúmulo de inadimplência decorrente da pandemia. Com o término desse slide, eu passo a palavra para o Maurício, que vai apresentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Ricardo. Muito boa tarde a todos. Por favor, vamos para o slide número 13. Vamos comentar aqui sobre o PMSO. O PMSO no segundo trimestre, totalizou 554 milhões, representou uma redução de 16,3%, ou equivalente a 108 milhões em relação ao segundo trimestre de 2019. No acumulado do ano, essa redução foi de 84 milhões. Obviamente, isso reflete aqui o nosso compromisso de redução de custos operacionais e na postergação também de despesas, né, diante aí desse cenário da pandemia e das restrições operacionais que o Ricardo acabou de mencionar. Por favor, vamos para o slide 14. Aqui nós temos o EBITDA do segundo trimestre, apresentando aqui uma redução no trimestre de 11,2%, ou equivalente a 92 milhões em relação ao segundo trimestre de 2019. O grande indicador que puxou isso para baixo foi o incremento da inadimplência, causado aí pelas restrições temporárias aí ao corte de energia dos clientes inadimplentes, de acordo aí com a regulação da ANEEL, né? E nós tivemos aqui a constituição de provisões para devedores e duvidosos de 163,2 milhões. No acumulado do ano, esse EBITDA apresentou uma redução menor do que no trimestre, totalizou 4,3%, já que no primeiro trimestre nós tivemos uma evolução positiva de 2,5%. É importante também mencionar o EBITDA, excluímos aqui os efeitos não recorrentes e não caixa, e nós temos uma série de itens para ajustar entre 2020 e 2019, estão todos eles descritos no nosso release, né? Destacando aqui as provisões extras de PDD em razão da Covid, os custos rescisórios, registro de VNR, ajuste de contabilização de FRS dos ativos dos efeitos tributários, dentre outros. Está tudo destacado no item 3.4 do nosso release. No final, quando fazemos esses ajustes, apresentamos aqui uma variação positiva de 5,9% entre os trimestres. E entre os semestres, tem uma evolução de 8,7%. Vamos agora para o slide 15. Aqui nós temos o resultado do período,
apresentamos um prejuízo no trimestre de 88 milhões, contra um prejuízo no mesmo trimestre do ano passado de 8,9 milhões. Um fator que influenciou bastante o resultado líquido no trimestre foi a marcação ao mercado dos bônus de subscrição. Nesse trimestre, o efeito foi de 301,2 milhões, e esse mesmo efeito também foi negativo no ano passado, no mesmo trimestre, foi de 194 milhões, ou seja, tem 107 milhões a mais nesse segundo trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2019. Desconsiderando esse efeito de marcação mercado e outros eventos aqui não recorrentes, o lucro seria de 161 milhões e representaria um incremento de 25,9% entre trimestres, que corresponderia a uma variação de 33 milhões. Fazendo a mesma análise para o semestre, né, o lucro líquido foi de 493,7 milhões acumulado, e representou um incremento de 311,7%, ou equivalente a 374 milhões a mais. Diferente do que aconteceu no segundo trimestre, no semestre nós tivemos uma ajuda da marcação a mercado nos bônus de subscrição. No caso aí, teve um efeito que totalizou no semestre 139,3 milhões. E aqui, fazendo a mesma tipo de análise, né, desconsiderando os efeitos de marcação a mercado e os efeitos não recorrentes, o lucro líquido seria de 311,5 milhões e ficaria praticamente empatado com 2019, tendo uma queda pequena aí de 1,7%. Vamos agora para o slide seguinte, o slide 16, falando sobre o endividamento. O endividamento líquido deduzido de créditos setoriais totalizou 13,9 bilhões, representou um acréscimo aqui de 222,8 milhões, se comparar com março de 2020. É importante destacar aqui que, nesse trimestre, realizamos diversas captações, alongamento de dívidas, totalizou aí 927,9 milhões em captações e alongamentos. O caixa reforçou um pouquinho, aumentou em 61 milhões e alcançou aí o total de 4,2 bilhões em caixas e aplicações. Queria destacar também que desde o início da pandemia fizemos aqui o reforço de capital de juros e rolagem. O total captado até o momento foi de 1,73 bilhão em linhas de crédito disponibilizadas aqui para a companhia. O prazo médio da dívida está em 4 anos, custo médio 5,3%, contra 5,6% em março de 2020. Como de conhecimento de todos, o principal indexador nosso é o CDI e representa 71% do total da dívida. O indicador de alavancagem dívida líquida por EBITDA ajustado fechou o trimestre com 3,7 vezes, ante 3,5 vezes do primeiro trimestre. É importante destacar aqui que os covenants para 2020 é de 4,25 vezes. Vamos para o slide seguinte, falar sobre os investimentos. No segundo trimestre, investimos 672 milhões, representou uma redução de 11%, ou 82 milhões frente ao segundo trimestre de 2019. Essa redução é fruto aqui da revisão de orçamentos das distribuidoras para se adaptar ao ambiente aí de queda de demanda de energia causado pela pandemia. Se a gente fizer uma fotografia somente aqui das distribuidoras, o montante investido foi de 568,4 milhões, e aí uma queda maior, foi de 15,3%. Nos 6 meses de 2020, os investimentos foram de 1,4 bilhão e representou um acréscimo de 88 milhões em relação aos 6 meses de 2019. Por favor, o slide seguinte. Aqui vamos destacar eventos subsequentes.
e um pouquinho de atualização sobre os projetos de transmissão. Nos eventos subsequentes, tivemos aqui a 5ª revisão tarifária da Energisa Tocantins. O efeito médio foi de 7,17%, e a aplicação se deu a partir de 4 de julho de 2020. Destaco aqui a base de remuneração líquida, teve uma evolução aqui bem relevante, atingiu 1,4 bilhão, comparado com 596 milhões que estava em julho de 2016. Destaco também a liberação da conta Covid, que foi criada aqui para dar liquidez às distribuidoras do país, nesse momento de pandemia, e para manter o fluxo de pagamento da cadeia do setor elétrico, né? Como de conhecimento de todos, esse recurso foi possível através do decreto 10.350, e a contratação foi feita através de um pool de bancos para a CCE. Então, não representou aqui um incremento de endividamento para distribuidores. O montante autorizado da conta Covid para as 11 distribuidoras do Grupo Energisa, que vai até dezembro, é 1,4 bilhão, sendo que 997 milhões foram liberados na primeira tranche em 31 de julho. Vamos agora atualizar um pouquinho sobre os projetos de transmissão em construção, né? Aqui a Energisa Pará 1 está com avanço físico aqui de 91%. A Energisa Pará 2 está com avanço físico de 41%. E a Energisa Tocantins Transmissora com avanço físico de 12%. Tivemos, sim, algumas interrupções de obras no estado do Pará, em função dos decretos estaduais e municipais, devido à pandemia da Covid-19. Algumas medidas de quarentena para a equipe retornando de viagem, segregação de times para conter contaminações foram adotadas. E para minimizar esses efeitos, reorganizamos nosso cronograma para manter as datas de energização dos empreendimentos dentro das previsões anteriores. E esse é o nosso foco, né? Entregar dentro do que estava planejado anteriormente, né? Já a Energisa Tocantins Transmissora ainda está em fase de licenciamento ambiental. Tivemos aí pequenos impactos aí na atividade de arqueologia somente, de forma que os prazos estão mantidos. Desde o início das obras, essas 3 linhas de transmissão, que começou lá em 2017, até junho desse ano, investimos 451,6 milhões, sendo que 73,6 foi investido no segundo trimestre desse ano. Queria destacar também a nova aquisição, né, do ano passado, ao Sol. Completamos aqui um ano de aquisição, que foi feita em maio do ano passado. Foi uma importante aquisição aqui para o Grupo Energisa. É uma empresa especializada em geração distribuída, utiliza aqui diferentes fontes renováveis, pioneira no país em sistemas fotovoltaicos de armazenamento de energia. Eu diria aqui, que acho importante aqui é dar um destaque que pretendemos chegar ao final de 2020 com 70 megawatts pico em operação e investimentos aí previstos de cerca de 90 milhões. Então, é só isso que eu teria aqui a falar até aqui. Eu abro aqui a operadora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Por favor, senhora Carolina, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. São duas perguntas. A primeira é, voltando no ponto que vocês colocaram no início do call, em relação à revisão tarifária extraordinária, né, que está todo mundo esperando a abertura da audiência pública com a metodologia. Queria que se vocês pudessem passar, primeiramente, ideia do que faria sentido em termos de metodologia para o cálculo dessa RTE, né, de base. As empresas passariam algum tipo de estimativa do que teria sido o ano, né, a geração de caixa sem Covid, e a ANEEL, enfim, faria a revisão dessa conta para reconhecimento, ou talvez alguma coisa mais do tipo tentar compensar resultado contra ano passado, por exemplo, aumento para ter uma meta, né, de tempo para ter um tipo de variável fixa para metodologia. Não sei se tem já alguma coisa sendo discutida nesse sentido. E a segunda pergunta, deu para ver no resultado de vocês que, apesar das provisões maiores, né, por conta de inadimplência, enfim, Covid, vocês conseguiram, de certa forma, compensar parte desse efeito com custos, né? Pelo menos foi o que pareceu olhando o resultado de vocês. Então, mais para ter uma ideia, se tem outras medidas que poderiam ser tomadas nessa linha de custo, né, nas linhas de custo, para tentar, enfim, poupar um pouco o caixa até que a RTE seja de fato reconhecida e até evitar aí que a alavancagem continue ou possa aumentar nos próximos trimestres. É isso, obrigada. Tá bom. Carol, boa tarde. Aqui Maurício. Eu vou dividir aqui a resposta com o Alexandre. O Alexandre vai responder a sua primeira pergunta. Carol, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Sobre a sua pergunta sobre a RTE dos impactos da pandemia, né? A gente sim está fazendo discussões junto à ANEEL e Ministério, e juntamente com a ABRAD, tá? A nossa expectativa, já apresentamos lá algumas sugestões de caminhos metodológicos e creio que na próxima terça-feira vai abrir essa segunda fase, por parte da ANEEL, a gente vai ter aí um período grande de contribuições aí para buscar o melhor caminho, tá? Bem, Carol, sobre a sua segunda pergunta, né? Nós anunciamos, logo quando saiu a pandemia, anunciamos a redução de CAPEX, que estava com o objetivo de cortar cerca de 20% do CAPEX total do grupo, e reduções de despesas operacionais na ordem de 7% a 12%. Tá? Nesse trimestre a gente teve uma redução mais intensa, também foi o trimestre de maior profundidade aqui da pandemia. Tá? Então, assim, parte dessa redução também está associada por estar impedido de fazer determinadas atividades. Tá? Então, não significa que isso se permaneça para o resto do ano. Tá? Aí depende muito da velocidade da retomada. Né? Nós estamos com sinais positivos já aqui de mercado em julho, né, já virando, já está ficando no fonte negativo, né, em relação a 2019. É pequeno, mas está começando a recuperar, né? E as atividades começando a serem retomadas da economia, né? Então, assim, acho que é um sinal aqui que talvez a manutenção desse objetivo, mas que poderá ser revisto a depender da retomada. Se tiver uma retomada mais em V, vamos dizer aqui, né? Certamente essa redução não vai ser a mesma, né? Vai ser menor, bem menor. Tá certo, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Banco Itaú. Por favor, senhor Marcelo.
Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira é discutir um pouco a questão da RTE, da Ceron e de Eletroacre, né? Só para entender, saíram algumas notícias na semana passada de declaração do senador Eduardo Braga, enfim, de outras pessoas, falando que eventualmente viria aí um AMP ou um projeto de lei para que de alguma forma fosse diferido o aumento tarifário, né? E aí eu queria entender o que seria exatamente isso, qual que é a ideia desse projeto de lei, como isso afeta as suas distribuidoras, seria a primeira pergunta. E a outra pergunta, eu entendi agora que vocês falaram que o volume já está marginalmente positivo, mas se puder dar um pouquinho mais de detalhe do volume das discos agora em julho e início de agosto. Obrigado. Bem, o Alexandre vai responder aqui, tá? Ô Marcelo, boa tarde. A gente também sabe basicamente o que está circulando na imprensa aí, né, sobre essas medidas, mas, obviamente, toda medida que venha, de certa forma, para se buscar sustentabilidade naquelas concessões, é bem-vinda, tá? Mas não estamos sabendo muita coisa, não. Também estamos sabendo como vocês aí. Marcelo, pode repetir a sua segunda pergunta? E a segunda pergunta é mais, vocês comentaram um pouquinho agora, né, que acho que o volume está marginalmente positivo em julho e agosto, não sei se eu entendi correto, era só para pegar um pouco mais de detalhe do comportamento da demanda agora mais recente. Se puder dividir talvez entre Centro-Oeste e Nordeste, seria bom também. Como a gente mencionou, né, começa a virar em julho, né, então a carga está melhorando, né. Então, assim, esperamos, devemos estar soltando aqui os resultados não, os números de vendas, como a gente faz isso normalmente todos os meses, né, nas próximas semanas, né, e aí já vai apresentar aí uma ligeira recuperaçãozinha, tá? Em áreas distintas, né, cada área aí tendo aí seus efeitos, né. Não, tá ótimo. Agora, se me permite aí continuar a questão lá com o Alexandre, na semana passada teve uma reunião da ANEEL em que até eu questionei a agência sobre potenciais diferimentos, né, se seria possível a ANEEL de forma unilateral fazer um diferimento do aumento e aí a distribuidora terminar financiando o consumidor, corrigindo o Selic, que seria muito ruim dado o nível de Selic que tem hoje, e a ANEEL, pelo menos na reunião, foi claro em dizer que isso não era uma possibilidade, a menos que a empresa solicitasse, né? Na verdade, que fosse algo em comum acordo. E daí ficou todo mundo questionando um pouco o que pode ser essas medidas que o governo pode fazer para ter esse diferimento. Não sei se tem alguma coisa, eventualmente, na linha de mudança de encargos setoriais, ou se poderia ser alguma coisa na linha de onerar mais a tarifa, por exemplo, para o consumidor do Sudeste, que tem uma renda mais alta, e aí, de alguma forma, subsidiar e evitar esse aumento na região Norte. Não sei se pode ser alguma alternativa como essa, assim, que o governo está pensando. Marcelo, realmente, de forma unilateral, não pode ocorrer diferimento, né? E a gente sabe muito bem que essas concessões não se encontram em patamares mínimos aí sequer de sustentabilidade, né, financeira e econômica. Sobre essas notícias que estão ocorrendo e até o que o próprio ANEEL está falando, o que a gente está sabendo é como você, e a gente entende que são medidas que vão, de certa forma, aliviar a parcela A, né? Mas não sabemos aqui, como eu te disse, maiores detalhes não. Tá ótimo. Muito obrigado aí, pessoal. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabel Guerra, do Banco Alfa. Boa tarde a todos, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Uma, assim, a gente olhando para o endividamento da companhia, me preocupou um pouco a concentração de vencimentos para 2021. O que a companhia vem tomando de atitudes para prorrogar esses prazos? E a segunda, olhando especificamente para Tocantins, né, um dos carros-chefes que vocês falam aí no resultado é que as empresas onde a presença rural é mais forte, você teve menos queda de volume. Isso é fato, ela teve menos queda de volume, mas chamou minha atenção que ela tem uma queda muito grande de receita. E eu, particularmente, não consegui entender o porquê. Vocês podem me dar um auxílio quanto a isso? Tá, vamos lá. Vou ver se eu consigo dividir aqui com os colegas, tá? Bem, em termos de endividamento, né, realmente tem uma concentração no início do ano, né, do ano que vem. Nós, como foi mencionado aqui, nós fizemos reforço de capital de giro, praticamente 1 bilhão e 700, né? Que foi tomado tudo curto, tá? Nós tomamos eles, grande parte deles, com um prazo de 1 ano, tá? Então, isso aí começa a vencer no segundo trimestre do ano que vem, tá? Nós estamos ainda planejando aqui fazer emissões para emissões ou captações de empréstimo, né, para o CAPEX do ano, tá? Então, isso aí pode alongar também o perfil, tá? Porque já se passou aí bem um ano e não fizemos as captações específicas de CAPEX da distribuição, né? Então, isso aí ajudaria também no alongamento, né? Então, certamente, vamos dizer, estaremos aí alongando aos poucos esse perfil de dívida, tá? Bem, sobre Tocantins, deixa eu ver aqui o que você quer responder. Posso comentar aqui um pouquinho sobre a questão de Tocantins, a questão de refletir uma queda de receita, embora tenha tido um volume não tão baixo assim, ou menor, né? Tem que analisar que você tem efeitos de CVA, nós acabamos de passar lá por uma revisão tarifária, existe também aspectos relativamente, no caso aí, o spread, a diferença entre a energia, entre a receita e a energia comprada, tem efeitos também relativamente à liquidação de energia que está sendo feita no curto prazo, com PLD mais baixo. Então, são vários fatores que podem afetar não só a receita, mas também essa margem de spread da Tocantins. Então, a gente atribui a esses fatores combinados. Mas, pelo que eu estou entendendo, é mais efeito CVA mesmo. De fato, faz sentido, porque vocês fizeram revisão tarifária por agora também, então ainda não tinha implementado. Perfeito. Então, agora já ficou claro. Obrigada. Nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Peretti, do JP Morgan. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Obrigado, Ricardo, Maurício, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, um pouco na linha da pergunta do Marcelo Sá, sobre outlook, né, para o segundo semestre. Queria que vocês explicassem como que está a questão da inadimplência e das taxas de arrecadação, né? Se está melhorando também e qual a expectativa até o final do ano. E em linha também nessa pergunta, se você tivesse uma RTS total, recuperando toda a parcela econômica, assim, isso permitiria que você revertesse parte das provisões que foram feitas no segundo trimestre, e também como que você imagina que a gente veja o provisionamento aí também no terceiro e no quarto tri. E a segunda pergunta seria sobre crescimento, né, dadas as incertezas com relação à RPE da Serão de Eletroacre, o nível de alavancagem da companhia e também o desenrolar da pandemia, né, que também tem um pouco de incerteza. Qual seria o apetite da companhia para M&A? Então, por exemplo, estou falando sobre SEB, né, que o BNDES já abriu o Data Room, e também a C3E, que deve abrir o Data Room e a gente tem o edital em breve. Obrigado.
vamos tentar dividir aqui a resposta. Sobre a PDD, ela está bem calibrada, né? Nós fazemos todos os estudos aqui sobre a recuperabilidade desses ativos, né? Sim, julho, que nem a gente mostrou aqui na apresentação, né? Estava lá, junho estava 102%, né? Sobre a média de 30 dias, né? Julho está acima de 100% também, agosto também está acima de 100%. Então, assim, estamos recuperando, né? Como o Ricardo mencionou aqui na apresentação, o início da permissão para o corte, né? Certamente vai tornar esse processo de incremento de inadimplência meio temporário, né? Ele vai diminuindo, mas alguma coisa deve restar ao final, né? Então, eu acho que assim há uma tendência de recuperação ao longo do terceiro e quarto trimestre nesse quesito da PDD. Tá? Está tendo muito parcelamento, tá? Então, assim, está tendo um esforço enorme da companhia para isso. Tá? Agora, o outro item era sobre crescimento M&A, as privatizações do segundo semestre de SEB e C3E, e também sobre o leilão de transmissão em dezembro. Bem, nós vamos sempre analisando as oportunidades, né, de crescimento aqui no Grupo Energisa, né? Obviamente, não é dos melhores momentos, né, em termos de pandemia, para você ficar analisando grandes expansões, mas vamos analisar, sim, esses projetos, né? Então, a companhia aqui está focada também no crescimento, tá? Certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Por favor, senhora Carolina. Oi, pessoal. Eu queria também aproveitar a oportunidade para perguntar sobre cadastramento de clientes de baixa renda. Esse trimestre vocês tiveram aí um movimento muito forte, né? Obviamente por conta da crise. Eu queria saber se vocês podiam atualizar se esse movimento de cadastramento ele continua nessa mesma toada que vocês colocaram aí no segundo tri, e se sim, se vocês têm alguma ideia de potencial de adições dentro das concessões de vocês, né, para esses clientes residenciais totais, desses clientes que teriam possibilidade de converter para baixa renda, do total de clientes que vocês têm residenciais. Obrigada. Um minutinho só, tá? Está consultando a nossa equipe aqui, foram mais de 100 mil novos cadastramentos de clientes baixa renda desse período, tá? Então, isso aí realmente, assim, é uma forma aí de amortecer, vamos dizer, esses impactos aí que poderiam ter refletido na adimplência, né? Um fator também importante, Carol, que vários estados reviram as suas legislações de ICMS atribuído a essa classe de consumidores, tá? E alguns estados deliberaram pela isenção total de ICMS sobre esses clientes, né? Então, também é outro fator aí que deve amortecer aí o potencial de inadimplência desse segmento. Tá? Poder completar também, a gente pode completar aqui que a gente já tem algum potencial no Acre, Rondônia e Mato Grosso para fazer esse cadastramento, tá? A gente ainda vê oportunidades aí, estamos trabalhando aqui com os aspectos de digitalização, já fizemos isso no passado, estamos incrementando, mas também tem que perceber que o percentual de baixa renda na nossa receita, em termos de valor, é relativamente pequeno, tá? Ela representa cerca de 20 e poucos %
da base de consumidores, né? Mas em termos de receita. Em termos de faturamento, é praticamente 5% do faturamento bruto nosso. Legal, obrigada, gente. Ok. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Maurício Botelho para suas considerações finais. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir. Bem, agradeço a presença de todos e a sessão de perguntas e respostas, que são sempre bom aqui deixar o mercado atualizado sobre os movimentos da energia. Então, ficamos por aqui. Até logo. Obrigada. A teleconferência dos resultados da Energisa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.